Você trabalha em uma empresa do governo e sua função é investigar casos sobrenaturais que acontecem pelo país. E agora você precisa ir até uma fazenda com vários relatos de fenômenos anormais acontecendo. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a essa investigação? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar a equipe de Senna indo até uma fazenda no meio do nada. E eu vou te mostrar porque você não sobreviveria em Skinwalker Ranch. Começamos com uma filmagem antiga de uma família brincando no campo com seu filho, no dia do seu aniversário. Porém, enquanto eles estão brincando, o garoto é abduzido em plena luz do dia. Então uma espécie de documentário começa, com pessoas comentando sobre o desaparecimento do garoto, sendo que a maioria não acredita que ele realmente foi abduzido, e alguns até culpam Hoyt pelo sumiço do seu filho. E logo vemos uma equipe da MDA, que é uma empresa do governo americano que investiga esses casos estranhos pelo país, indo até o local com um grupo de várias pessoas, indo lá investigar esses acontecimentos bizarros nesse rancho, como o gado sendo mutilado, abduções e até mesmo existem relatos de um lobo gigante andando pelo local. Esse grupo tem como objetivo encontrar provas de atividade sobrenatural no rancho, e eles até têm um ex-militar que está cuidando da parte de segurança e câmeras para conseguir pegar qualquer movimento na fazenda. Parece que esse lado dos Estados Unidos acontecem muitas coisas sobrenaturais, como o grupo fala durante uma conversa. Existem vários avistamentos de OVNIs, como o OVNI de Roswell em 1947, e as primeiras mutilações de gado aconteceram em 67, que por si só já é algo bem bizarro. Imagine ser um fazendeiro e encontrar seus animais mortos e com o sangue completamente drenado. Até mesmo uma base militar, que é dita ser a nova Área 51, fica próxima do local. Durante o primeiro dia não existe muita atividade, apenas a equipe indo checar um cervo que morreu de causas não naturais, então isso não levanta nenhuma suspeita. Porém à noite uma tempestade chega e apesar do ajudante da galera quase ter levado uma martelada, tudo parece estar calmo por lá. E durante a gravação que Cameron faz como um diário, conseguimos ver que eles não estão realmente sozinhos naquele local, porém nenhuma outra câmera pega a movimentação desse ser no fundo. E durante a madrugada, todo mundo é acordado por um barulho insuportável, que acaba fazendo vários morcegos caírem mortos sobre o telhado da casa, o que já deveria levantar algumas suspeitas sobre fatos sobrenaturais acontecendo por ali. No dia seguinte, um carro desconhecido e sem placas começa a vigiar o rancho sem falar com ninguém, apenas ficando parado na porteira da fazenda por quase 50 minutos, o que é bem estranho. Então Matt pesquisou sobre aquele som da noite anterior e descobriu que existiam duas frequências nele, uma audível e outra era um infrassom, que não podia ser escutado por humanos, apenas por animais. Esse tipo de som já foi testado por militares e pode causar sintomas em humanos, como vertigem, depressão, medo, ansiedade e até mesmo lesões físicas. E esse eram apenas os efeitos que eles conheciam. E ele diz que além dos humanos poderem criar esse som, eles também aconteciam naturalmente, antes de terremotos e erupções vulcânicas. E é por isso que alguns animais conseguem sentir antes das pessoas, quando esses desastres estão para acontecer. Liz até comenta que as baleias conseguem emitir sons parecidos para caçar e paralisar suas presas, mas Ray fala que nenhum animal daquela região tem a capacidade de fazer isso. Durante a noite, eles saem para tentar se comunicar com as entidades paranormais da fazenda, e em volta de uma fogueira, um índio chamado Hoyt fala que Sen convidou ele para vir dar uma bênção na propriedade, e ele conta que aquele local era amaldiçoado pelo seu povo, e ele apenas foi lá para tentar dar um pouco de proteção. Ele fala que existem histórias de vários guerreiros que caçavam por aquele vale, e voltavam completamente alterados, e até mesmo tribos inteiras desapareceram naquele local. A Hoyt fala que eles deveriam sair dali, pois não tem nada para o grupo lá, além de sofrimento. Por último, ele pede silêncio, enquanto tenta falar com seus ancestrais e trazer alguma luz para aquele lugar. Mas durante o ritual, a Hoyt começa a passar mal e diz que ele não pode fazer nada por eles, e que eles deveriam vazar dali rapidamente. Esse é um ótimo conselho. Depois disso tudo, eles poderiam pegar suas coisas e sair daquele local o mais rápido possível, mas provavelmente alguma coisa impediria que eles saíssem do terreno, como um carro estragado ou algo do tipo. Ray comenta que os sensores foram ativados no pasto em um ponto cego das câmeras, e era algo gigante, do tamanho de um helicóptero. A equipe vai até o pasto checar o que poderia ser, e eles encontram equipamentos bagunçados. Até alguém chama eles para verem um animal que foi morto sem marcas de mordidas, e com incisões perfeitas. Lisa também nota que o animal estava completamente seco, sem sangue algum. Quando eles começam a ensacar o animal, um tipo de rugido é feito ao fundo, e aquela Hummer volta a ficar parada na entrada da fazenda. Eles voltam para casa e Lisa está fazendo algo na cozinha, e um vulto passa por trás dela, fazendo seu nariz sangrar, sem ela nem perceber. No dia seguinte, Sen encontra um lenço que ela usou para limpar o nariz, e Lisa comenta que teve alguns sangramentos nasais desde que chegou ali. Eles checam as gravações e veem um garotinho correndo pela cozinha, e isso acontece todos os dias, exatamente às 11h11 da noite. E quase estava nesse horário, então todo mundo corre para a cozinha e começa a preparar o local antes
penso que fosse 1111 novamente. Hoyt pergunta o que estava acontecendo, e Sen fala sobre uma energia passando pela casa. Hoyt sai da sala e volta com uma arma, e Ray tenta falar que ele não precisava disso. Após 1111, alguns segundos passam e Cody passa correndo pela cozinha e entra em um celeiro abandonado na propriedade. Hoyt vai atrás do fantasma e quebra a porta do local para entrar, mas chegando lá dentro não tinha nada. Além disso, eles encontram pegadas caninas enormes dentro do celeiro. E Matt encontra uma caixa enterrada no celeiro, e ela estava com as iniciais da empresa deles. Eles tentam ligar para a organização e descobrem que eles estiveram lá durante alguns anos, e eles respondem as perguntas de Senna. Então Hoyt interrompe a conversa e pergunta sobre o seu filho. Mas Senna diz que a MDA estar lá antes não tem nada a ver com o seu filho. Como Hoyt tinha bebido um pouco, ele acabou se alterando e falando que Senna não estava ali para tentar achar o seu filho, e sim por outros motivos. O que não deixa de ser verdade, né? Matt encontra uma fita em outra caixa no celeiro e entrega para Ray tentar encontrar uma maneira deles assistirem aquela fita. Então cortamos para Cameron em mais um dos seus diários gravados. Ele comenta sobre o que aconteceu e o que eles encontraram, falando que se ele não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não teria acreditado naquilo. Ele fala que Senna está tão determinado a encontrar algo na fazenda que ele nem vai questionar os motivos da MDA ter ido lá na fazenda no passado. Na madrugada seguinte, duas luzes se chocam no pasto, gerando uma interferência na câmera. Enquanto isso, todo mundo dormia e aquela imagem de Cody estava parada na frente da cama de Lisa. Um enorme clarão acorda Ray, que procura sua câmera para filmar aquilo. Ele vai até a cozinha, só que a luz começa a ficar muito forte do lado contrário, fazendo com que ele volte até a porta principal. E quando ele vai checar a porta, algo ataca a porta. E vemos na filmagem de fora da casa um enorme lobo, como se fosse um lobisomem. Hoyt decide caçar aquele lobo gigante, e todos saem no meio da noite atrás dele. Lisa comenta que o lobo tinha pelo menos uns 500 quilos, e eles encontram com o lobo no meio do caminho, e Hoyt atira nele, o que faz o animal se assustar e correr. Porém, eles encontram novamente o animal, que parecia estar guiando o grupo até algum lugar, e até mesmo o som que ele fazia parecia muito diferente. Assim que eles cruzam a colina, o lobo some, e uma luz brilha atraindo o grupo para uma caverna. Matt até pergunta se alguém viu aquela luz, mas todo mundo ignora. Eles decidem descer até o sistema de cavernas e explorar tudo isso à noite. A chance desse pessoal acabar se perdendo lá dentro era bem grande. Eles andam até encontrar algumas artes na parede e também um esqueleto. E logo eles escutam um lobo novamente, sem saber como ele conseguiu entrar dentro da caverna, já que era um espaço bem pequeno. Cameron grava seu diário para falar sobre o lobo e a gravação fica completamente bugada, e não dá pra entender muito o que ele falou. No dia seguinte eles olham as filmagens da caverna, e Matt diz que aquilo na parede poderia ser uma Vimana, um antigo conceito de nave desenhado na Índia antiga, há mais de 1000 anos. E os nativos americanos tinham pintado na caverna algo bem parecido com isso. Sen comenta que isso é muito maior que um lobo ou uma criança desaparecida, sem perceber que ele acabou ofendendo Hoyt com isso. Depois disso, Sen vai pedir desculpa para Hoyt, e Hoyt conta uma história sobre o seu filho, dizendo que ele não entende os métodos do grupo. Mas uma luz é emitida de dentro do galpão, e eles correm para lá ver o que aconteceu. Chegando dentro do celeiro, não tinha nada no andar de baixo, mas um barulho atrai eles para a parte de cima, que tinha apenas um morcego que acabou assustando Cameron. Naquela madrugada, perto da 1 da manhã, novamente fenômenos começam a acontecer. Dessa vez, alguma coisa vai até o celeiro e incomoda o cachorro, e uma força sobrenatural acaba matando o animal. Ray nota que uma câmera caiu no campo, e eles mandam Matt ir lá arrumar. Quando ele vai no campo levantar a câmera, Ray pede para ele se distanciar um pouco para arrumar o foco da câmera, e o cara simplesmente é puxado por alguma coisa pelo pasto, levando um tombo bem feio. Lisa tenta conversar com Cameron, dizendo que ninguém sabe o que aconteceu com o cachorro, e vemos que Matt não está muito feliz com o que aconteceu, e está pegando seu carro e indo embora dali, dizendo que se eles fossem inteligentes, eles deveriam ir embora também. E fazendo isso, ele ainda acabou deixando a galera com poucos meios de fuga da fazenda, se eles precisarem. Ray finalmente conseguiu reproduzir aquela fita da MDA encontrada dentro do galpão, e ele chama o pessoal para assistir. E vemos homens com trajes especiais se aproximando de uma garotinha que tinha desaparecido. Eles levam ela de volta para a base, assumindo que a garota podia ser perigosa. Chegando lá, eles entram na tenda e a garota começa a ser examinada por uma médica. Mas quando a médica vai fazer os procedimentos na garota, a menina encara ela e parece que consegue controlar a mente da médica, fazendo ela injetar algo em si mesmo, e jogando todos da tenda para longe. O outro pesquisador tem a sua cabeça explodida, ao melhor estilo The Boys. E por último, vemos a garota se transformando em algo dentro da
tenda. E o cameraman também é pego por uma criatura bizarra. E viu como ser o cameraman não vai te salvar de morrer? Em mais um diário de Cameron, ele fala sobre a fita, e que ele testemunhou a equipe inteira ser massacrada por algo completamente desconhecido. Ele também fala que tinha algo lá fora e ele até comenta que eles deveriam ir embora dali. A equipe se prepara para ir embora, mas aquele lobo retorna para a fazenda e parte para cima do grupo. Eles entram no carro e o lobo bate no carro, então uma luz passa perto deles e Lisa então começa a atacar Cameron. E logo em seguida, dentro da casa, ela diz não lembrar de nada que estava acontecendo. Cameron comenta que eles deveriam ir embora, e Sam fala que eles estão conseguindo o que eles queriam, e não deveriam sair dali. Sam comenta que essa coisa que está ali na fazenda pode estar se transformando em outras formas, como a esfera de antes, o lobo ou até mesmo Cody. Todo mundo começa a se preparar para ir embora, e Sam comenta que ele ficaria ali. Cody aparece novamente para Hoyt fora da casa, e aponta para um lugar e sai correndo. O que faz Hoyt ir atrás do seu suposto filho até no meio do campo. Enquanto isso, eles fazem as malas para fugir, e quando chegam na caminhonete, ela está completamente destruída, fazendo ser impossível deles fugirem de lá. E a caminhonete foi simplesmente destruída sem eles nem escutarem nada daquilo. Sam fala que um pessoal iria vir buscá-los pela manhã, mas eu acho que eles nem vão aguentar tanto tempo assim. Lisa e Cameron falam que tudo aquilo poderia ser um experimento da MDA, e ninguém iria vir pela manhã. Eles só comentam que foi só o grupo chegar no local que todos esses fenômenos começaram a acontecer. Sam fala que ele não deveria ter pedido a ajuda deles e sai da sala. Depois disso, Lisa chama Cameron para falar que tinha algo errado com o Ray. E chegando na cozinha, o cara fala que não queria, mas acaba puxando sua arma e atirando em si mesmo. Depois disso, aquelas luzes voltam a aparecer e um ser entra dentro da casa e começa a perseguir o grupo, que acabou se dividindo. O Alien tenta entrar no quarto de Cameron e Sam, mas acaba desistindo. E Cameron manda Sam pegar um veículo que sobrou e fugir do lugar. Ele vai até o banheiro que Lisa estava e ele escuta ela gritando, e uma enorme luz saindo do lugar. Quando ele consegue entrar lá, ela já tinha desaparecido. Cameron corre para fora da casa procurando por Sam. Ele chega até o veículo e acaba sendo puxado, e o mesmo acontece com o cameraman. Depois disso, vemos Hoyt parado o dia inteiro sem se mexer na frente da fazenda, até que de madrugada uma nave passa pela fazenda e ilumina Hoyt, o abduzindo. Talvez a única chance de escapar tenha sido quando Matt foi embora, porém nós não sabemos se ele realmente conseguiu sair da propriedade, porque sempre que alguém tentou sair, alguma coisa interferiu, como aquele lobo gigante, ou até mesmo na vez que a caminhonete foi totalmente destruída pelos alienígenas. E com certeza, se todos tentassem fugir ao mesmo tempo, alguma intervenção dos alienígenas iria acontecer, e eles ficariam presos lá. Ou até mesmo eles seriam abduzidos em suas casas depois de fugirem da caverna. Além disso, esse local realmente existe nos Estados Unidos, e fica no estado de Utah. E ele é amplamente conhecido como um local com atividades anormais e alienígenas. Existem relatos de mais de 50 anos atrás. Nos anos 90, uma família adquiriu a fazenda e passou por eventos assustadores e inexplicáveis, e teve que se mudar de lá. Também ocorrem eventos na propriedade como gado desaparecido e mutilado, avistamento de esferas voadoras, grandes animais com os olhos vermelhos penetrantes, que eram atingidos por tiros e saíam ilesos, e até mesmo objetos invisíveis emitindo campos magnéticos destrutivos. Em 2016, essa fazenda foi comprada por uma empresa de fachada milionária, e todas as estradas que davam acesso ao local foram bloqueadas, e o perímetro começou a ser protegido por câmeras e arame farpado, e com muitas placas impedindo que as pessoas se aproximem da propriedade. Depois de um tempo, uma série no History Channel começou a ser gravada ali com horas e horas de observação, feitas dentro do local. Fala galera, esse foi Porque Você Não Sobreviveria em Skinwalker Ranch. O que vocês acharam do vídeo? Concordam que seria impossível escapar dos alienígenas? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e pense duas vezes antes de aceitar um trabalho que investiga coisas paranormais.